Alô, você que gosta de revisitar a história, aperte o botãozinho de inscreva-se para você acompanhar outras histórias aqui do canal. Hoje vamos apresentar uma série dos ascensores de Salvador. Trata-se dos elevadores e dos planos inclinados que foram construídos durante os séculos para ajudar no transporte da população entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa. No primeiro capítulo, vamos falar sobre o elevador Lacerda. O elevador Lacerda está posicionado em um local geograficamente privilegiado, a Praça Tomé de Souza, ou a Praça Municipal, em Salvador. Quando foi construído, o elevador Lacerda era chamado de Elevador da Conceição. O elevador da Conceição foi construído no local onde foi instalado em março de 1609 o Tribunal da Relação, o primeiro Tribunal das Américas. O elevador Lacerda é considerado o primeiro elevador urbano do mundo. A construção do antigo elevador da Conceição, que liga a Praça Municipal na Cidade Alta à Praça Cairu na Cidade Baixa, foi pioneira e revolucionária, pois se tratava do primeiro elevador público construído no mundo. O elevador foi inaugurado no dia 8 de dezembro de 1873, dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia. Por isso, foi batizado com o nome de Elevador da Conceição. 23 anos depois, em 1896, teve seu nome alterado para o atual, em homenagem ao seu idealizador, Antônio Lacerda, cujo quadro visitei no Museu da Misericórdia no ano de 2018. Em 1930, o elevador Lacerda passou por profundas modificações, ganhando nova torre e 2 cabinas. Com as mudanças, o elevador atingiu 72 metros e ganhou as suas feições atuais. Em 2019, o elevador Lacerda bateu um recorde, transportou 33.850 pessoas em apenas um dia. Bem diferente de quando foi fundado no século XIX, onde os passageiros tinham que ser pesados antes de entrar nas cabines, devido ao limite máximo de segurança. O elevador Lacerda ainda é um meio de transporte de grande utilidade, bastante utilizado por nativos e turistas. Tornou-se patrimônio histórico tombado pelo IPHAN em 2006. Hoje, o elevador é símbolo da cidade e da Bahia de modo geral, orgulho do povo baiano. Dando continuidade à série que estamos falando sobre os ascensores de Salvador, agora vamos falar sobre o plano inclinado Gonçalves. Antes disso, aperte o botãozinho de inscreva-se para conhecer mais sobre esses importantes equipamentos da cidade de Salvador. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse equipamento de grande utilidade para esse histórico problema de locomoção entre a Cidade Baixa e a Cidade Alta. O plano inclinado Gonçalves localiza-se atrás da Catedral Basílica de Salvador, que, no século XVII, era a igreja dos jesuítas. Há informações que, nesse período, essa ordem religiosa teria construído uma rampa logo batizada como Guindaste dos Padres, uma estrutura mais formal com trilhos e vagões, administrada por uma empresa inglesa, teria sido construída em 1874, denominada Chariot. Há ainda a tese de que o plano teria surgido através da Companhia Linha Circular de Carris da Bahia. Em princípio, iria se chamar Plano Inclinado Princesa Isabel. Porém, em função da proclamação da República, batizaram o plano inclinado com o nome do senhor Manuel Francisco Gonçalves, diretor da companhia construtora do plano. Então, gente, estamos aqui dentro da cabine do plano inclinado Gonçalves, em Salvador. O equipamento teria sido administrado ainda por alemães, dinamarqueses e, finalmente, pelo Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Salvador.
O plano inclinado, ao longo dos anos, conheceu períodos de fechamentos e reaberturas. Hoje, em 2021, ele está em pleno funcionamento sob a administração da empresa Otis. A tarifa do plano inclinado custa apenas 15 centavos de real. Então, amigos, na série sobre os ascensores de Salvador, agora vamos falar sobre ele, o elevador do Taboão. Foi reformado recentemente e a gente veio conhecer um pouquinho de como ficou o elevador do Taboão após a reforma. Vamos juntos, vamos subir. Dos equipamentos de transporte entre as conhecidas como Cidade Baixa e Cidade Alta em Salvador, na Bahia, o elevador do Taboão foi o terceiro a ser inaugurado no dia 16 de janeiro de 1896. Isso ocorreu após o surgimento do elevador Lacerda e do plano inclinado Gonçalves, e antes da inauguração dos planos inclinados do Pilar e da Calçada. Após a reforma, o elevador do Taboão transformou-se em um equipamento moderno, mantendo a sua tradição de ser inovador. Estamos aqui no elevador do Taboão, sentido a Rua do Taboão, no Pelourinho. Acabamos de sair do comércio. O elevador do Taboão, na ocasião de sua inauguração, representou uma inovação estética, possuindo uma arquitetura com torres construídas com réguas de ferro chumbado cruzadas e desenhos simétricos. Inaugurado pela Companhia Circular de Carris da Bahia, o elevador, logo batizado como Balança do Taboão, foi símbolo da modernização da Bahia no final do século XIX. Assim como no passado, o elevador do Taboão, após a reforma, mantém sua importância, pois liga duas densas e importantes regiões da cidade. Na época de sua inauguração, funcionava diariamente, custando R$100 a passagem, até que a desativação ocorresse no ano de 1959, num processo que deu início à degradação do elevador. Após mais de 6 décadas de desativação, o elevador ou Balança do Taboão foi finalmente reinaugurado no último dia 30 de setembro de 2021 e hoje opera de segunda a sexta de maneira gratuita. Estamos aqui para conhecer o plano inclinado do Pilar. Vamos conhecer um pouco mais sobre este importante equipamento de transporte entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa. Mas antes, se inscreva em nosso canal e vamos revisitar mais essa história. Você que já é inscrito em nosso canal já acompanhou por aqui vídeos sobre o elevador do Taboão, plano inclinado Gonçalves, e agora vamos falar sobre o plano inclinado do Pilar. Esses equipamentos foram montados a fim de superar as dificuldades impostas pela falha geológica de Salvador. O plano inclinado do Pilar foi instalado no local onde antes funcionava o guindaste dos Carmelitas. Os planos inclinados consistem praticamente em bondes sobre plataformas que deslizam sobre trilhos assentados na encosta. Este foi o quarto equipamento montado na cidade de Salvador com o objetivo de facilitar o transporte entre a Cidade Baixa e a Cidade Alta. Primeiro foi o elevador da Conceição, hoje conhecido como Lacerda. Depois, o elevador do Taboão e em seguida o plano inclinado Gonçalves. E só aí, entre 1895 e 1897, surgiu o plano inclinado do Pilar. Tanto o plano inclinado Gonçalves quanto o plano inclinado do Pilar foram construídos com mecanismos e maquinário importados da Alemanha. Há ainda o plano inclinado da Liberdade Calçada, inaugurado em 1981. Então, pessoal, estamos aqui no plano inclinado do Pilar e a gente está pegando o plano inclinado para
fazer o transporte até a parte alta da cidade. É realmente uma sensação inenarrável fazer uso desse transporte que serve a cidade, e é mais um que foi instalado para resolver o problema de comunicação entre a cidade baixa e a cidade alta. O plano inclinado do Pilar intercalou durante sua trajetória períodos de funcionamento e desativação, sendo o maior período de desativação entre 1984 e 2006, quando foi iniciado o projeto de recuperação da linha. Cada bondinho do sistema hoje tem a capacidade de transportar 20 passageiros ou 1.500 quilos. O plano inclinado do Pilar é um daqueles lugares interessantíssimos para se conhecer na capital baiana. Para finalizar a nossa série, vamos falar sobre o plano inclinado Liberdade Calçada. Mas antes, se inscreva em nosso canal para acompanharmos juntos outras histórias. Como já foi dito em outros vídeos, Salvador foi planejada de modo a dificultar o acesso de invasores pelo mar, por isso nasceu próximo a uma falha geológica. Tal característica exigiu posteriormente uma sofisticada logística de transportes urbano para facilitar a circulação de pessoas entre as chamadas Cidade Alta e Cidade Baixa. Assim surgiram os ascensores. Atualmente, Salvador possui um total de 5 ascensores públicos funcionando. São eles: Elevador Lacerda, Plano Inclinado Gonçalves, Elevador do Taboão e Planos Inclinados do Pilar e Liberdade Calçada. Antes da construção desse equipamento, a população da Liberdade, um dos bairros mais populosos de Salvador, utilizavam uma íngreme e perigosa ladeira rodeada de mato. O acesso ainda é utilizado nos períodos em que o equipamento está em manutenção. Os ascensores são de fundamental importância para os moradores da região próxima à falha geológica de Salvador. Dos 5 equipamentos existentes, o plano inclinado da Liberdade Calçada foi o último a ser construído, sendo inaugurado em 13 de março de 1981, conforme consta nessa placa. O plano inclinado ficou sem funcionar por 2 anos e meio, sendo reinaugurado no ano de 2014. Esse equipamento é de extrema importância para os moradores da Liberdade que precisam fazer o transporte de suas mercadorias ou até mesmo irem para a região da calçada. Outra característica importante deste equipamento é sua localização estratégica, pois ela fica próxima à antiga estação ferroviária, que servirá também de estação para o veículo leve sobre trilhos, o VLT, que está sendo construído. O plano inclinado Liberdade Calçada, que liga a Praça Doutor Décio Santana na calçada à Estrada da Liberdade no bairro de mesmo nome, facilita na vida profissional, no comércio, no lazer, enfim, na vida não só dos moradores, mas na população de modo geral, que precisa circular por uma das regiões mais populosas da cidade de Salvador.